Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos então ao nosso curso de Microscopia Eletrônica 2. Eu vou dar então essa primeira parte aqui. E eu queria começar então dando uma introdução, tá? Essa primeira parte aqui eu vou falar de interações elétron-amostra, focando mais na parte de interações elásticas, que é a parte que tem mais a ver com o que eu falo, tá? Então, um resuminho aqui do que vai ser a aula de hoje. Bom, vocês já devem ter visto essa ideia algumas vezes, né? Na aula passada, na introdução e na escopo do curso, vocês devem ter tido essa ideia, então, de que a gente, então, vai usar diferentes técnicas de caracterização dependendo do que a gente quiser ver. Né? Os nossos microscópios eletrônicos, eles estão aqui na nossa maior aí, capacidade de resolução, né? São os microscópios aí que vão dar para a gente resoluções melhores, né? Então a gente vai ver o que isso significa no próximo vídeo, né? Então a gente usa muito, vocês sabem, no campo da ciência e engenharia de materiais, que a gente está sempre preocupado com a questão da estrutura do material, então a gente vai usar esses instrumentos aí para analisar essa estrutura em diferentes níveis, né? O nosso microscópio eletrônico de transmissão é aqui um dos aí, equipamentos que a gente tem que permite a gente analisar, né, a estrutura de materiais numa escala aí, né, numa resolução aí das melhores que a gente tem, tá? Então, por que o microscópio eletrônico de transmissão ele é eu vou falar isso bastante durante o curso, ele é um instrumento extremamente completo, tá? Ele é mais completo, por exemplo, que o microscópio de varredura, que vocês já viram bastante em microscopia eletrônica 1, se vocês fizeram, tá? Ele é, assim, um microscópio que a gente consegue combinar três coisas que ele faz extremamente bem, tá? Então essas três coisas, ele tem pontos fortes aí nos três. A primeira é a parte de imagem, né? A gente consegue visualizar morfologias, estruturas, desde médias aí, resoluções até muito alta resolução, né? Então a gente consegue dar aumentos aí com boas resoluções absurdos, né? A gente vai ver que a gente consegue ver até colunas atômicas, tá? E não só isso, mas nessas imagens aí, isso é uma coisa que a gente vai ter que explorar bastante, a gente tem contido lá vários mecanismos de contraste, tá? É isso que vai dar pra gente aí diversas informações, né? Vocês já viram, por exemplo, que PSE em MEV é um mecanismo de contraste atômico, né? Então a cor lá, a tonalidade é o peso atômico médio daquela região. Isso é um mecanismo de contraste. O transmissão dá para a gente vários mecanismos de contraste únicos dessa técnica de microscopia que a gente vai explorar nessa parte de imagem. Além disso, ele permite a gente fazer uma análise de difração, que é basicamente a nossa ferramenta para determinar a estrutura cristalina, orientações cristalográficas de fases, muito aprofundada, tá? Tem coisas aqui que a gente faz com difração de elétrons no microscópio de transmissão que a gente não consegue fazer em mais lugar nenhum, tá? Então, eu falei, imagem é um ponto muito forte do microscópio eletrônico de transmissão. Difração é um ponto muito forte também do microscópio eletrônico de transmissão. E a terceira parte, a espectroscopia e análise química, também é outro ponto muito forte da microscopia eletrônica de transmissão. Tá? Então, a gente tem dois principais métodos aí de fazer análise química, tá? Ou dois principais, tem outros, mas dois principais. E a gente consegue determinar aí composição química de fase, ter feito interface, fazer mapeamento e distribuição de elementos. E a gente consegue estender isso aqui, né? A gente tem, além do EDS, que vocês já devem ter ouvido falar, a gente tem também o IOS, que ele supre muitas das limitações do EDS. Então, o microscópio eletrônico de transmissão, já falei falar de novo, é um microscópio extremamente completo, tá? E assim, por ele ser tão completo, às vezes a gente fazer uma análise de microscopia eletrônica de transmissão não é uma coisa tão direta que nem a gente fazer uma análise em um MEV, tá? Então, eu acho, pelo menos na minha opinião, o ideal é a gente fazer um curso, que nem esse que vocês vão fazer agora, de microscopia eletrônica de transmissão, antes de operar o MED. É diferente do MEV, que é legal você ir mexendo, pelo menos na minha opinião, no MEV ao mesmo tempo que você vai operando ele, né?
O match, para mim, não. Para mim é legal você entender bem o que está acontecendo lá dentro antes de você, de fato, ir mexer, tá? Porque, senão, vocês, não sei se vocês já tiveram alguma experiência no microscópio, você tem 1 milhão de comandos lá que você não faz ideia do que você está fazendo. Então, é bem importante essa parte inteira do curso que vocês vão ver, essa parte inicial que eu vou falar primeiro um pouco do que é o microscópio, e depois o que é cada parte, o que é cada análise que a gente consegue fazer, tá? Então eu vou dar uma pequena introdução aqui, antes da gente começar então a falar do microscópio em si, tá? Então essa aula aqui vai ser essa introdução. Então o que é um elétron, né? Então a gente está usando um elétron aí para dar todos esses sinais que a gente acabou de mencionar, de imagem, de difração e de espectroscopia, de análise química, né? Então o elétron é o que? Ele é uma partícula, ele é uma onda, né? No nosso microscópio eletrônico de transmissão, depende. Tem hora que a gente vai ter que pensar no nosso elétron como uma partícula, né? Tem hora que a gente vai ter que pensar no nosso elétron como uma onda, tá? Isso é um pouco aí confuso, porque às vezes a gente usa esse comportamento, às vezes a gente usa esse comportamento, tá? Mas é a natureza aí, né, quântica da partícula que a gente está usando para formar todas essas imagens, né? Então, quando a gente pensa no elétron como uma onda, e quando a gente vai falando de difração e várias vezes em imagem a gente vai estar falando dele como uma onda, a gente tem que lembrar que o comprimento de onda dele vai estar associado à velocidade que ele está, tá? Ou seja, a voltagem que a gente usar. Então, por exemplo, quando a gente fala que o nosso microscópio, o que a gente tem, o TECNAI, ele é um microscópio de 200 kV, a gente tem o CM lá que opera 120, e isso dá diferentes energias, isso vai dar diferentes comprimentos de onda para o elétron quando ele está incidindo, e a gente vai ver que isso faz total diferença na análise que a gente está fazendo, tá? Então, eu acho que isso aqui vai ser essa figura aqui, a gente entender tudo isso que está acontecendo aqui nessa figura aqui, vai ser a maior parte desse curso. Quando a gente pega então esse elétron acelerado aí a uma certa voltagem, que tem então um certo comprimento de onda, e incide ele sobre uma amostra, a gente vai ter aí várias interações acontecendo entre esse elétron e essa amostra, né? Esse elétron é uma partícula carregada que a gente está incidindo ela aqui sobre um material que é aí uma sopa de cargas positivas e negativas. Isso aqui vai interagir absurdamente forte um com o outro, né? É uma interação direta, é uma interação primária. Então, a gente vai ter a geração aí de vários sinais. Algum desses, se vocês fizeram então o curso de MEV, vocês já ouviram falar, né? Por exemplo, a formação de elétrons secundários, elétrons retroespalhados, tá? Isso a gente tem a formação disso no MET também. Só que a gente geralmente nem analisa esses sinais, tá? Vocês já devem ter ouvido falar também, então, de raio-x e elétrons OG, tá? Os elétrons OG a gente usa muito pouco na transmissão, os raios-x a gente já usa muito mesmo, de forma corriqueira, e a ideia o Conrado vai tratar com vocês, mas é muito similar com a ideia de MEV, tá? O EDS. Agora, essa metade de baixo aqui é o que vocês não devem ter visto muito em MEV, né? Que é o sinal que atravessa a amostra. Bom, então essa é a primeira ideia, que eu acho que todo mundo sabe, né, que veio fazer o curso. Se eu tenho um microscópio eletrônico de transmissão, eu estou, assim, a maior parte dos sinais que eu vou estar interpretando são dos elétrons que foram transmitidos pela amostra, ou seja, que atravessaram a amostra de algum jeito. Tá? E esses a gente divide entre elétrons espalhados elasticamente, então o próprio elétron que atravessou e foi espalhado de forma elástica, tá? Isso aqui vai ser as imagens aí que a gente faz, imagens de campo escuro, de fração. O feixe direto, que é o feixe que continua na mesma direção da amostra, tá? Isso aqui a gente vai usar, por exemplo, para fazer as imagens de campo claro. E os elétrons espalhados de forma inelástica, que vai ter informação química, a gente vai usar para fazer íons, por exemplo. Tá? Então, com esses sinais aqui, a gente vai tirar aí uma quantidade absurda de informações, todas aquelas que a gente falou anteriormente. Tá? Bom, a ideia toda, então, tá?
que quando um elétron, então aquele elétron incidente entra dentro da nossa amostra, nosso material então vai ser composto aí de um núcleo com os elétrons aí divididos nos orbitais, né? E esse elétron, então, sendo uma partícula negativa, ele vai interagir tanto com o núcleo, que é uma concentração enorme de cargas positivas, quanto com a própria nuvem de elétrons dos átomos, tá? Então, essas duas partes aí do material vão interagir com esse elétron. E todo o caminho resultante do elétron, ele vai ser dependente, então, da estrutura desse átomo e de como os outros átomos estão organizados no espaço. Então, muito do que a gente vai estar falando no curso é a gente interpretar esse desvio, essa mudança de direção aí que o elétron está sofrendo, quando ele entra em um certo arranjo aqui de átomos, tá? Então, elétrons que são espalhados pelo núcleo geralmente são espalhados em alto ângulo, elétrons que são espalhados por outros elétrons geralmente são espalhados em ângulos mais baixos, tá? Isso não isso faz sentido porque aqui tem uma carga mais concentrada lá, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê, vocês veem em MEV elétrons retroespalhados, esses elétrons geralmente são espalhados pelo núcleo, né? E eles tendem a ter aí um caráter tão associado ao peso atômico, né? Exatamente por causa disso, tá? Então a gente divide esses tipos de interações aqui entre o elétron e a matéria em dois tipos, né? Que são na verdade os dois tipos de interação que a gente pode ter. Então, que tipo de interação eu posso ter? Né? A primeira, e que eu vou estar tratando na maior parte do curso aqui, são interações elásticas, que basicamente são interações, né? Todo mundo já viu isso aqui, antes e depois da interação. Se eu calcular a energia antes e a energia depois, a energia é a mesma, não tem perda de energia aí, tá? Então, uma interação elástica aí de um elétron com a matéria é uma interação que o elétron não perde energia antes e depois daquela interação, né? Ele muda, por exemplo, a trajetória dele, ele muda a fase, se ele for a gente pensar nele como uma onda, mas ele não perde a energia dele, a energia se mantém constante. Tá, então esse espalhamento ele é responsável aí por a maior parte dos sinais, então, que eu vou estar tratando, tá? Quase todos os mecanismos de imagem, então, vão ser influenciados pelo espalhamento elástico, tá? Em geral, a gente pensa no espalhamento elástico como sendo coerente, tá? Como assim, coerente? Isso, de novo, pensando nele como ondas, seria essa mudança de direção aí, se a gente pensar todos os elétrons que estão mudando para uma certa direção, todos eles inicialmente estavam em fase, né? Ou seja, o pico de uma onda correspondia com a outra. Depois dessa interação, eles continuam em fase. Tá? Então, isso seria um espalhamento elástico coerente. Né? Então, eles vão dominar então, em baixo ângulo. Né? Então, a gente vai... Os nossos padrões de difração, todos aí a gente está coletando nessa faixa. E aqui é o que está mandando. Né? Aqui tem um exemplo de o que está mandando aqui é o espalhamento elástico coerente. Isso vai fazer sentido, tá? Mais para frente. Isso é a difração. Tá? Também vamos usar aí para quase todas as outras imagens, campo claro, campo escuro, alta resolução, tá? Então, geralmente esse espalhamento elástico sempre é coerente. Se a gente forçar um pouco, a gente pode pensar num espalhamento elástico incoerente, tá? Aí a gente estaria pensando, a gente teria que associar mais um comportamento de partícula do elétron, não um comportamento de onda, tá? E a gente vai usar isso, então, para interpretar, por exemplo, análises de Radf, na verdade vai ser na parte do Conrado, difração em linhas de Kikuchi, isso vai ser na minha parte, os elétrons BSE de MEV, tá? E o que eu falei, eles geralmente vão ter um pouco de perda de energia. Então, sempre que eu tenho perda de energia, é o que eu chamo então de espalhamento inelástico, que é aquela ideia de se eu meço a energia antes e depois, essa energia mudou, né? Essa energia foi para algum outro lugar. Nesse caso aqui da bolinha, ela foi para deformar a bolinha lá para bater quando ela chega na outra. Né? Então, quando o elétron então perde energia aqui durante essa interação, isso pode vir aí de várias daquelas interações que eu mencionei. Tinham várias outras, né, que estavam acontecendo dentro do material. Por exemplo, quando eu tenho a emissão de um plasmon, se vocês não sabem o que é isso, não se preocupa, a gente vai ver
mais para frente o que é um plasma. Tá? Um evento de ionização. Isso vocês já devem ter visto quando vocês viram, por exemplo, o MEV, se vocês já viram. Se vocês não viram, não se preocupe, a gente vai ver. Emissão de um elétron secundário, mesma coisa. Se vocês não viram em MEV, vocês não vão ver aqui, mas não é nada extremamente importante para esse curso. Todos esses eventos aqui são eventos de espalhamento inelástico, que o nosso elétron incidente vai perder energia depois de realizar algum desses eventos aqui. Tá? Então, eles são muito importantes na parte de microscopia eletrônica de transmissão quando a gente quiser fazer análises químicas, tá? Quando a gente quiser identificar a composição das coisas. Então, vocês já devem ter visto espectros de EDS, isso aqui são produtos de espalhamentos inelásticos entre o elétron e a matéria, EDS, OG, IOS, tá? Então, é onde principalmente o espalhamento inelástico vai importar. Além disso, ele vai ser muito inconveniente quando a gente quiser imagens de melhor resolução, tá? Então, a gente usa ele para coisas boas, mas ele vai estar lá presente incomodando a gente, dependendo do que a gente quiser aí, tá?